e é uma história de vida, é uma história de perseverança na presença dEle, amém? É esse Deus que nós servimos, porque a palavra do Senhor diz que servir o Senhor, o caminho ele é estreito. O mundo nos oferece, uma estrada larga, mas servir o Senhor, o caminho é estreito. E quando nós passamos prova, passamos deserto, o Senhor fala: ei filho, ei filha, aquete teu coração, porque eu sou contigo, amém? É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que tem guardado a minha e a sua entrada, a minha e a sua saída, é esse Deus que nos tirou lá do lamaçal do pecado e falou assim: ei filha, eu te resgatei, eu te amo, eu cuido de você. É esse Deus que está aqui nesta noite. Não é por acaso que nós estamos aqui numa noite chuvosa, nós podíamos estar bem na nossa casa, deitado no sofá, mas o Senhor, Ele marcou este encontro conosco nesta noite, amém? Convido a igreja a se colocar de pé, fechar os seus olhos e falar com o Senhor. Eu creio que o Senhor já falou através dos louvores, mas a palavra dEle é libertação, é transformação, é cura. A palavra dEle que vai nos salvar, e nós estamos aqui para sermos alimentados da palavra dEle. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, eis aqui a tua amada igreja diante da tua presença. Papai querido, o Senhor conhece os anseios de cada coração aqui. O Senhor conhece o nosso deitar, o Senhor conhece o nosso levantar. Papai querido, que a palavra que vem direto do trono do Senhor para os nossos corações venha trazer vida, venha trazer restauração nesta noite, libertação, cura. Papai querido, eis-nos aqui. O Senhor conhece a fragilidade, o Senhor conhece as nossas fraquezas. Papai querido, e nós queremos ouvir a tua voz através da tua palavra. Que nesta noite a tua palavra, Senhor, venha transformar cada um de nós de dentro para fora. Que nós venhamos esvaziar de nós mesmos, tirar, Senhor, de dentro de nós e renunciarmos, Senhor, tudo que tem afastado cada um de nós da tua presença. Porque estamos aqui, porque queremos ouvir a tua voz. E nós estamos aqui, Senhor, tira todo o cansaço, tira todo o enfado, tira todo o medo, tira toda a vergonha, tira tudo que não provém do Senhor no nosso meio. Mas que nós venhamos, ó Pai, abrir o nosso coração e falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, muda o rumo da minha história nesta noite, porque eu quero ter, ó Pai, histórias de vitória na tua presença. Papai querido, eis aqui o teu servo que irá ministrar a tua palavra. Papai querido, que ele venha diminuir, mas que a tua presença venha estar sobre a vida dele. Papai querido, usa ele, ó Pai, para falar com cada um de nós nesta noite. Papai querido, eis-nos aqui. Nós estamos aqui, ó Pai, fala com a tua amada igreja, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pega as vossas Bíblias nessa noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos para alimentar da palavra de Deus. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Números 21, do 4 ao 9. Números 21. Números 21. Bem no começo. Números 21, 4. Amém? Show, irmão Júlio. A palavra de Deus fala assim: então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e nossa alma tem fastigado deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que mordesse o povo. E morreu muito o povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti.
ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e ponha sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? O Senhor nos surpreende cada dia, cada momento. A todo momento, a verdade é essa. Um povo que era escravo do Egito, passou seus momentos difíceis, seus momentos de tristeza, de castigo. E às vezes nós olhamos e falamos assim: pô, esse povo não era povo de Deus? Por que Deus permitiu que esse povo ficasse 400 anos na escravidão no Egito? Aí nós pegamos a palavra e nós retrocedemos um pouco e vamos até o tempo de José, um menino simples, de coração puro, que tinha sonhos que Deus dava para ele, porque Deus habitava dentro dele, no coração dele, a qual as pessoas nenhum acreditavam quando José falava dos seus sonhos, que ia acontecer, que ele ia ser grande, que ele ia ser uma pessoa que elas se debruçariam a ele. Pelo contrário, ficavam com inveja os seus próprios irmãos. Mas José mantinha Deus dentro do coração e acreditava naquilo que Deus tinha na vida dele. Nesse momento nós estamos aqui reunidos porque também há um pouquinho de fé dentro do nosso coração, porque cada um tem uma fé diferente do outro. E José, acreditando tanto, continuava caminhando, mesmo passando por aquelas maiores dificuldades que ele passou. Foi jogado num calabouço, num poço, depois foi vendido como escravo, depois teve uma vida mais ou menos, mesmo sendo escravo com Potifar. E aí ele vai para a prisão. Qualquer um no lugar de José que não tenha fé no coração já ia desistir da vida, já ia querer morrer. Mas José tinha algo guardado dentro dele que ele acreditava. E essa mesma palavra que nós estamos pregando, e que nós podemos colocá-la também dentro do nosso coração, e vai nos dar impulso, e vai nos dar força de vontade para continuar essa caminhada. Essa fé que moveu cada um de nós, de nossos lares e até aqui, para que nós viéssemos ouvir essa palavra, agrada a Deus, porque Ele olha para baixo e fala: esse povo meu está com a fé crescendo no coração, e Deus age no meio do seu povo. Deus age. E você percebe que quando José passou por todas essas dificuldades, porque ia ter uma seca, uma fome tão grandiosa, que a sua família ia perecer, o seu próprio povo, e ele precisou de passar por tudo isso aqui, para salvar aquela nação dele, a sua família. Não desistiu, continuou avançando, era preso, mas estava lá com Deus, Deus estava com ele. A palavra de Deus fala, e Deus era com José. E a palavra de Deus fala que onde tiver uma pessoa que tenha fé, Deus vai agir. Se você notar, quando Abraão fala, quando Deus fala que ia queimar Sodoma e Gomorra, Abraão tenta orar por aquele povo e fala: Senhor, mas e se tiver 100 pessoas lá justas? Aí o Senhor fala para ele: se tiver 100, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. E aí Abraão pensou mais um pouco, falou: e se tiver 50? E ele foi caindo até ficar uma pessoa, porque não tinha nenhum justo naquele lugar. Mas naquela prisão existia um justo chamado José, e Deus estava operando na vida dele para salvar aquela família. Às vezes nós não entendemos o propósito de Deus, mas você tem que lembrar que o propósito de Deus é sempre maior do que aquilo que nós pensamos, que nós agimos. Isso faz a diferença do crente avançar em momentos que muitas pessoas estariam lá atrás chorando, e o crente continua firme, porque sabe que Deus está com ele. Deus está agindo no meio de nós, aqui nesse lugar, assim como agiu na vida de José. E a coisa começa a mudar, porque quando você vai avançando, porque quando você tem fé, na dificuldade você continua avançando. José estava preso, José era ninguém,
Era uma pessoa esquecida de toda a sua família. Para ele, José já tinha morrido, mas José estava ali fazendo a obra de Deus, porque estava glorificando o nome de Deus naquele lugar. Não importa onde colocar você, se você falar de Deus, Deus vai agir na sua e na minha e na nossa vida, e vai transformar, porque Ele não deixa o seu povo enganado. Num determinado ponto, quando as pessoas achavam que José, coitado, esse aí nunca mais vai sair da cadeia, ele sai e se torna o governador daquele povo. Tudo bem, vamos parar aqui no governador sendo José. José perece, seu pai perece, seu pai Jacó, e aquela nação continua no Egito, mas aquela nação começa a esquecer do Deus vivo, não glorifica mais o nome de Deus, porque não é Deus que afasta de nós, somos nós que afastamos de Deus. E quando nós afastamos de Deus, como Ele vai agir na nossa vida? Se é nossa fé que faz com que Ele haja. Você lembra daquele que estava lá, aquele coxo, filho de Davi, o cego, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele agiu, ele quis, ele buscou. Não estava enxergando nada, mas ele ouvia, podia falar, ele podia gritar, ele podia bravar o nome do Senhor, glorificar o nome de Deus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas falam: para, moço, fica calado, você está atrapalhando o povo. Por causa da situação que ele estava passando. Era uma pessoa que estava jogada na rua, um cego, um mendigo. Mas Deus não faz acepção de pessoas. E Ele vê a força de vontade daquele cego de Jericó. E quando os próprios discípulos estavam falando assim: fica quieto, para com isso, Jesus continuava avançando, ouvindo os discípulos falar, pensando: tem muito que aprender, meus discípulos. Mas deixava tudo acontecer, porque Ele queria ver a fé daquele cego, continuar falando. Para quando as pessoas falar para você: não venha na igreja que não vai dar nada, Deus fica olhando, vamos ver se você vai continuar ou não vai buscar o Senhor. Continua buscando, porque Deus vai agir na sua vida, porque Deus não deixa o seu povo enganado. E o cego continuava falando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não estava nem aí para aquele povo mandar ele ficar calado, porque ele tinha uma fé dentro do coração, ele acreditou de verdade, da mesma maneira que nós também acreditamos. Jesus e Deus para. Aquela atitude dele tocou no coração de Deus, porque Jesus era Deus. E ele para e olha e fala: o que queres que eu faça? Ele fala: que eu veja. Está vendo como o milagre é fácil de acontecer quando você tem determinação para buscar de verdade? Aí nós voltamos lá no povo, no deserto, já tinha caminhado uma temporada grandiosa, mas estava murmurando que já não aguentava mais comer maná, já estava enjoado, porque no determinado ponto da nossa caminhada, nós vamos parar desse jeito, mas vamos chegar aonde desse jeito? Continuamos andando, não saímos do lugar. Você está enganado, porque Deus, quando está conosco, é a árvore que cresce no momento certo de Deus, mas tem que ter a sua caminhada, a sua força de vontade. E olha o que Deus faz com esse povo, porque era um povo rebelde. Deus vai lá e trata esse povo rebelde. Como? Quando o povo fala para Moisés, e que procrastina contra Deus e Moisés, que não aguentava mais, o Senhor manda serpentes no meio daquele deserto. E aí eles olham para dentro de si, porque Deus mudou o cenário daquele povo. E eles olham para dentro dele e olham para trás e falam: a gente era escravo, vivia apanhando, não ganhava nada de ninguém, estava no mundo fazendo coisa errada. Agora nós estamos na presença de Deus, só porque está no deserto e está comendo maná do céu, nós estamos aqui reclamando. Vamos conversar com Moisés. Aí eles vão e falam com Moisés: Moisés, ora para Deus aí, fala para ele aliviar aí, que o trem está feio aqui do nosso lado. Aí Deus ouve, mas sabe o que Deus faz? Olha como que Deus trabalha. Deus falou assim: vai lá e faz uma serpente de prata, de metal, de bronze, e coloca ela para cima, porque a serpente eu não vou tirar, vai continuar mordendo eles, mas agora elas vão morder, e se eles quiserem ficar vivos, eles vão ter que olhar para aquela serpente de metal, que quando eles olharem, eles vão acreditar na minha palavra, e aí vão mudar, e vão olhar para dentro de si, porque o verdadeiro sentido da palavra é a gente olhar para dentro do nosso coração,
e ser transformado. Leva tempo, olha só esse povo, 400 anos na escravidão. E você sabe o que aconteceu? Um dia eles clamaram para Deus que não aguentava mais apanhar do faraó. Nós estamos aqui porque um dia nós falamos com o Senhor, falamos: Senhor, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais o meu marido, eu não aguento mais o que está acontecendo aqui nesse lugar, eu quero uma mudança na minha vida. E você fala com Deus, de verdade Deus te ouve e fala: vou mudar a sua vida. Só que aí, em determinado ponto da caminhada, vai chegando um ponto que a gente vai ficando cansado. É só deserto, não aguento mais, não acontece nada. Tem o tempo certo de Deus. Tudo aquilo que esse povo viu lá no Egito não foi o suficiente. 10 pragas foram mandadas, abriu o mar vermelho, andaram durante muitos anos no deserto. Deus pede eles, primeiro ainda mostra para eles a terra prometida, mas eles não tinham fé para enfrentar aquele povo. Tem que ter fé. Eles foram lá, ficaram 40 dias, olharam a terra, falaram: a terra é bonita, a terra tem uvas, tem mel, mas o povo lá é grande, o povo é grande. Esqueceram quem é grande de verdade é Deus. Esqueceram que Deus é o Criador de todas as coisas. Não há nada maior do que Deus. Ele fez todas as estrelas, Ele sabe o nome das estrelas, Ele sabe o que você e o que nós precisamos. E por isso que Ele coloca a gente no deserto, para a gente perceber isso. Vai levar um tempo determinado? Vai, mas tem que ter força de vontade. Aí você vai aprender. Eu não vou tirar a serpente do deserto, mas quando ela morder você, você vai lá e olha. Quando você olhar para aquela serpente que Moisés mandou fazer, você vai lembrar quem sou eu de verdade, e isso vai mudar o coração de vocês, porque é assim que Deus faz no meio de nós. Está vendo como que Deus é maravilhoso? Existe um tempo determinado para cada um de nós aqui. Basta a gente ter fé e continuar andando. Em 1 Samuel 2, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel 2, 1 Samuel 2. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa do faraó? E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender incenso e para fazer oferta perante mim. E dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dás coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras teus filhos mais do que a mim, para vos engordares do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honrarei, mas os que me desprezam serão envergonhados. Eli era o sacerdote do Senhor. Os filhos dele estavam fazendo coisas erradas, Eli estava vendo e não estava fazendo nada, não estava tomando nenhuma atitude. Ele tinha sido escolhido por Deus, colocado naquele lugar. Olha a honra que ele estava tendo. E num determinado ponto o povo ia fazer sacrifício, seus filhos pegavam o sacrifício do povo, levavam para casa, estava fazendo a maior algazarra, até com as mulheres que ficavam do lado de fora, bagunçando tudo. Eli estava vendo. Mas aí o que acontece? Num determinado ponto o Senhor manda um profeta falar com ele, porque Deus ia mudar aquele lugar, Deus ia mudar tudo aquilo ali, porque Deus já estava trabalhando através de uma serva que foi orar ao Senhor. Eli viu ela, pensou que ela estava bêbada, falou: o que você está cachaçada aqui nesse lugar? Aqui é o templo do Senhor. Ela falou: não, eu estou angustiada de coração, porque eu quero ter um filho. E a partir daquele momento o Senhor ouve a oração que aquela mulher fez, porque ela fez com o coração aberto, ela foi verdadeira com Deus. E nasce Samuel. Samuel nada mais, nada menos, era a pessoa que ia substituir Eli. Porque a obra de Deus, ela não para, nunca. Quando você vê que uma pessoa está cansada, o Senhor vai e coloca outro no lugar, e a obra continua avançando, porque Deus tem todo o poder. Judas Iscariote entregou Jesus, ele foi crucificado, morto. Quando pensou acabou tudo, no terceiro dia ele ressuscita e continua fazendo a obra.
Isso é ter fé, acreditar em tudo isso que esse povo fez, para nós estarmos aqui hoje, reunidos nessa mesma palavra, continuar avançando, porque o crente de verdade, ele avança no meio da dificuldade. Por isso que Deus coloca no deserto, porque é lá que a gente é fortalecido. A maioria das nações que estavam ao redor do deserto falou: tem um povo aí que está 40 anos caminhando. Se não tiver um Deus de verdade, esse povo já tinha morrido. É assim que o nome de Deus é glorificado. Nós fazemos parte desse povo. Samuel se torna o maior profeta, juiz de todos os tempos. Ungiu nada mais, nada menos do que Davi, o primeiro rei desse povo. Na verdade foi o segundo, mas o primeiro rei segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele acreditava, mas ele não acreditou da noite para o dia. Teve toda uma caminhada, e aquilo que aconteceu com Eli, do castigo que Deus mandou na vida e da família dele, morreu seus filhos, morreu Eli, quebrou o pescoço, caiu de uma cadeira, aquilo fortaleceu Samuel, porque através da atitude dele, Samuel falou: eu não vou fazer assim, eu vou fazer diferente, eu vou ser um crente glorificando o nome de Deus, não vou ser igual a ele. A mesma coisa aconteceu, Moisés lá no deserto, mas Arão, quanto mais eles andavam, quanto mais tempo passava, mais grandes eles ficavam, e aprendia, e via os milagres de Deus, porque nós só vamos ver os milagres de Deus acompanhando o povo de Deus. E quando você menos esperar, o milagre vai acontecer. Em 2 Samuel, a palavra de Deus fala assim, 2 Samuel, Segunda Samuel 12. Vamos falar de Davi, né? Nós já estamos falando do povo. O bom de Deus é que ele mostra as coisas positivas, ele mostra também os erros. Para mim e você saber que nós somos humanos e nós vamos cair, o cair é do homem, lembra disso, mas o levantar é de Deus. Quando nós tropeçamos na palavra, vai haver consequência, Deus vai cobrar de você. A partir do momento que você fala: eu quero entrar nesse barco, o Senhor fala assim: esse barco vai ter hora que vai balançar, tem hora que vai querer afundar, vai ter ondas, vai ter tudo isso. Você quer entrar no barco? Fala: eu quero. Então você vai entrar sabendo, porque Deus não fala para você assim: vai ser tudo uma maravilha, água paradinha. Não, vai ter hora que o trem vai virar, mas Jesus vai estar lá em cima das águas para pegar na sua mão, igual pegou na mão de Pedro. Vai pegar na sua, você tem que ter força de vontade, acreditar de verdade, porque não pensa, Jesus Cristo falou, é duas portas, uma estreita, apertada, e tem a larga era aquela que nós já estávamos antes, mas quando você entra na porta estreita, pode preparar, mas no dia que vier a tempestade, Jesus vai estar do nosso lado, no dia que vier o deserto, o Senhor vai estar junto conosco, nunca deixou aquele povo desamparado. Em 2 Samuel, a palavra de Deus fala assim: o Senhor enviou Natã, Davi já era rei, ele já tinha passado toda aquela dificuldade que ele passou, as perseguições que ele teve, que o Senhor esteve com cada uma delas, aquela pedrinha atirada em Golias, a qual o Senhor deu uma velocidadezinha maior nela, né, para derrubar um cabo daquele tamanho, porque ele acreditava de verdade. Mas o que aconteceu lá na frente? Lá na frente ele começou a achar que já estava tudo pronto, já estava sabendo de tudo, e aí a coisa pega. Por isso que a palavra de Deus fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o diabo ele é igual um leão que fica bramando para buscar, matar e destruir a vida de cada um de nós. E se for crente aí que ele quer mesmo, aqueles do mundo não, porque já é dele, ele não está nem aí, mas tenta virar crente para você ver como é que o trem pega mesmo. Aí tem que ser preparado, é por isso que o Senhor prepara, põe dificuldade, põe deserto, põe tudo isso, porque na hora que ele vier, você lembra que ele chegou em Jesus? Jesus foi lá, foi batizado, aí a primeira coisa que vai, o Espírito Santo leva para o deserto, e o diabo já começa a oferecer: eu te dou tudo, tudo foi entregue. Você já imaginou se nós não fôssemos conhecedor da palavra? Você está aqui passando uma dificuldade para comprar o pão de cada dia, e o diabo fala assim: moço, eu te dou todos os reinos e todas as glórias. Fala: oh Jesus, agora lascou. É assim. Mas quando você conhece a palavra, você sabe que o verdadeiro valor está na palavra de Deus, e por isso que Jesus fala: não somente servirei a Deus,
Nós só servimos a Deus. Igual Josué no final de toda aquela batalha. Eu e minha casa servimos ao Senhor, apenas a Ele. E o Senhor enviou Natã a Davi, entrando ele a Davi, disse-lhe: havia na cidade 2 homens, um rico e um outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço. E tinha como filha. Olha que legal isso aqui, ó. Olha como que Deus, a sabedoria de Deus. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para grisar, para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: ó Davi, vive o Senhor que é digno de morte o homem que fez isso. Mas ele sabia que era ele, né? E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu é este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do seu Senhor, as mulheres do teu Senhor, em teu reino, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Davi deu uma cochilada na vida dele, cometeu um adultério e um assassinato ao mesmo tempo. Ele engravidou Betseba, mulher de Urias, que estava na guerra por causa dele, do povo dele. Por isso que Deus é maravilhoso, porque Ele não esconde nada. Às vezes as pessoas falam assim, segundo o coração de Deus, Davi, mas Davi fez coisa errada. Aí que está o negócio, filho. Por que você vai saber que é segundo o coração de Deus, Davi? Porque quando Natã fala tudo aquilo que tinha acontecido, você sabe o que ele fez? Ele se ajoelhou e pediu perdão para Deus. Deus está sempre nos dando oportunidade de perdão. Coisas erradas nós vamos fazer na nossa vida, mas nós continuamos levantando e continuamos caminhando, e Deus caminha com cada um de nós, porque Ele sabe todas as coisas, Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações, e por isso que essa palavra tem poder para nos transformar as nossas vidas. Davi pediu perdão, o Senhor perdoou Davi. Você sabe o que os outros reis faziam lá na frente? 1 Reis, 2 Reis, em Crônicas? Matava os profetas que o Senhor mandava falar com ele. Jeremias chegava para falar: o Senhor mandou falar que vocês estão fazendo coisa errada. Pegava Jeremias, pancada nele, botava preso, deixava lá 1 mês, 2 meses, tirava. Aí o Senhor mandava ele falar de novo. Ele olhava e falava: mas certeza, eu vou apanhar de novo. Vai lá, e ele, pai, tá vendo? Você já imaginou o profeta no dia de hoje? Ia ficar pouquinho, ia, mas ia ficar muito pouco. Porque naquela época tinha que pregar a palavra verdadeira como ela tem que ser pregada. A partir daquele momento, Davi se arrepende. O filho que ele teve com Betseba, nasce, morre. A família de Davi vira uma bagunça por causa desse erro que ele teve aqui. Mas ele continuou firme, ele sabia que ele ia ter que pagar por aquilo que ele tinha feito, porque agora ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Mas ele continuou firme até o final. Por isso ele foi segundo o coração de Deus, porque teve arrependimento verdadeiro. Por isso esse Deus é maravilhoso. Em 1 Reis 11, 4, a palavra de Deus fala assim, 1 Reis 11, 4. A 13, a palavra de Deus fala assim, ó, 1 Reis 11, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Está vendo tanto que Deus fala de Davi?
Porque Davi continuou depois do arrependimento, ele olhou para Deus de verdade, escreveu salmos arrependendo de tudo aquilo, teve uma nova caminhada com Deus, acreditou de verdade, porque quando nós caímos, que nós levantamos, nós nos tornamos mais fortes. Quando Pedro nega Jesus por 3 vezes, que ele falou: não vou não, senhor, o senhor vai ser preso, eu vou também, o senhor vai apanhar, eu também vou, porque eu sei todas as coisas. O Senhor Jesus falou: Pedro, você vai me negar, larga de você achar que sabe alguma coisa. Não nego de jeito nenhum. A primeira mulher que passa por Pedro fala: você estava com Jesus. Ele olha e fala assim: nunca vi Jesus na minha vida. Foi no automático. Está vendo como que Deus sabe todas as coisas, conhece o nosso coração? Mas depois de toda aquela negação de Pedro, quando Jesus ressuscita, ele se torna o alicerce da igreja. O alicerce era Jesus, mas eu falo assim, né, o segundo alicerce ali, né? Apanhava, levantava, continuava pregando o evangelho, porque ele descobriu o verdadeiro sentido da palavra. Às vezes nós no começo, nós não sabemos. A gente vem para ouvir a palavra, se sente bem, algo gostoso no coração, no serviço tudo dá certo, mas o verdadeiro sentido é salvação. Deus vai andar conosco. O verdadeiro sentido é você ter intimidade com Deus, é Deus falar com você, falar: hoje vai acontecer isso mesmo, isso é ter intimidade com Deus. Igual o profeta Natã vai lá e fala para Davi. A intimidade de Natã era tão grande que teve um momento que Davi falou assim: vou construir um templo para o Senhor. Natã falou assim: pode construir, que Deus é contigo. Eu conheço a história sua com ele. Quando ele vai sair, que ele está na casa dele, o Senhor vem para ele e fala assim: volta lá e fala para ele que não é para construir não. Não é para construir não. Tem muita sangue na mão de Davi, não vai construir o templo não. Deixa para Salomão. Aí vem Salomão, filho de Davi, com Betseba, ao perdão de Deus, que nasceu outro menino, e esse se torna o herdeiro. Só que Salomão não enfrentou aquelas dificuldades que o povo enfrentou no deserto, e mesmo enfrentando no deserto, cansaram de comer maná que cai do céu, que às vezes vai acontecer nas nossas vidas. Vai chegar no momento e falar: gente, eu estou estafado, eu não aguento mais ouvir a palavra de Deus, eu não aguento mais ouvir louvores. Então vamos orar. Vamos orar, que quanto mais você ora, mais você vai sentir a presença. Porque tem pessoas que às vezes vêm na igreja, ela quer que chega aqui, Deus já vai falar com ela vai falar comigo hoje. Mas ela está com o coração, ou ele está com o coração vazio, Deus não vai falar, não é assim que Deus age. Deus, para falar com a pessoa, tem que ser igual aquele cego de Jericó: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo está falando: larga de ser besta, para de gritar, fica quieto aí, ninguém está te vendo, Jesus não está te vendo. E ele continua querendo, chamando a atenção. É assim que Deus vai falar com você, quando você chamar a atenção dele. Aí ele olha e fala assim: fala, meu servo, porque agora eu já vi que você, ou minha serva, porque vocês estão reunidos aqui verdadeiramente para ouvir a minha voz. Salomão teve todas as oportunidades do mundo, mas porque ele não passou pelas dificuldades que o seu pai passou, ele se perde. E através de todas aquelas mulheres que ele trouxe de outras nações, elas traziam os deuses dela, e ali foi afastando, afastando, afastando. E o Senhor divide as tribos por causa de Salomão, e não divide com ele no poder, porque Deus amava Davi. E Deus fala no final: todavia nos teus dias não farei por amor de Davi, o teu pai, da mão de teu filho o rasgarei, que era Roboão. E para finalizar, em João 2, a palavra de Deus fala assim, João 2, João 2. Glória a Deus. João 8, 2, 9. João 8, 2, 9, perdão. João 8, 2, 9. E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar.
Mas Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra, e como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: aquele entre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Apenas Deus tem o poder de saber o que se passa dentro do nosso coração, apenas Ele. Por isso que o Senhor Jesus fala: não julgue ninguém, vocês não sabem de nada, deixa que eu julgo. Foi por isso, naquele momento, que aquele povo estava lá no deserto, cansado daquela caminhada, pois já fazia vários anos. O pior e o mais interessante é que eles já estavam quase chegando na terra prometida de Canaã. Eles já estavam quase chegando. Então, se você começar a cansar dessa caminhada, lembra que Deus vai abrir outra porta. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Só que a partir do momento que você quer andar nesse caminho, igual aquele povo, foi o povo que falou: o Senhor podia olhar para nós aqui nessa escravidão, que nós não aguentamos mais estar nessa situação, o Senhor podia nos ajudar. E aí, quando Deus pega aquele povo com todo carinho, com todo cuidado, atravessa lá o mar vermelho, abre lá o mar, passa naquele milagre grandão, quando aquele povo começa a andar, poucos meses para frente, ele já começa a mastigar, porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Às vezes a gente sai do mundo e não deixa o mundo sair de dentro do nosso coração. E o verdadeiro sentido da palavra é transformar isso dentro do nosso coração. É por isso que esse povo vai levando a mulher que estava com pecado, foram lá só julgá-la, e chega perto do Senhor Jesus e fala: o que você acha? Vamos ter que ir à lei para meter a pedra nela, matar ela aqui agora. E o Senhor Jesus falou assim: aquele de vocês que não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra. Porque quando nós nos aproximamos da palavra, ela vai colocando, ela entra dentro do nosso coração e tira o pecado para fora, porque o verdadeiro sentido da palavra é curar isso dentro de nós. As concupiscências da carne, a soberba da vida, as concupiscências dos olhos, a inveja, tudo isso que a serpente lá no jardim mostrou para Adão e para Eva, e foi passando de geração até chegar aos dias de hoje. Mas hoje nós temos o Senhor Jesus Cristo, que vai falar conosco, que vai nos curar essa ferida e transformar as nossas vidas. E às vezes haverá um momento que o Senhor vai corrigir cada um de nós, da maneira dele, porque Ele não quer perder nenhum de nós. Aquela mulher já estava para ser apedrejada e morta, e Jesus, quando eles levam ela para perto de Jesus, Jesus dá outra oportunidade de uma nova vida para ela, a mesma oportunidade que cada um de nós tivemos, e por isso nós estamos aqui continuando avançando sobre essa mesma palavra, porque nós sabemos o verdadeiro sentido dela: curar e continuar nos transformando. E por isso eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu, no coração de cada um de nós, e venha florescer como a árvore plantada a ribeiros, para dar frutos, para alimentar mais pessoas, e essas pessoas que se alimentarem, continuarem alimentando outras, porque esse alimento que nós estamos tendo aqui, foi passado de Jesus para seus discípulos, os discípulos para os discípulos, até chegar nos dias de hoje. Bonito, não é? Por isso as coisas do Senhor são maravilhosas e lindas. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé, vamos unir a nossa fé. Amém? Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos por este momento na tua presença. Papai querido, e nós unimos a nossa fé e apresentamos a vida dos irmãos que não puderam vir. Que o Senhor venha alcançá-los nesta noite com a cura, com a libertação, com a restauração e com a paz do Senhor. Papai querido, nós apresentamos também, ó Pai, as pessoas que se encontram enfermos com esse vírus. Papai querido, alcança
tira todo o mal-estar, tira tudo que não provém do Senhor, renova as forças de cada um, ó Pai, trazendo a cura sobre a vida deles. Papai querido, nós apresentamos, Pai, a nossa família, alcança cada um deles nesta noite, a nossa parentela. Papai querido, guarda cada um deles debaixo das tuas mãos santas e poderosas. Apresentamos os nossos filhos, apresentamos os nossos pais. Papai querido, na mesma medida que o Senhor venha alcançá-los, que o Senhor venha continuar guardando a entrada, guardando a saída, Papai querido, de cada um deles. Papai querido, nós apresentamos também a semana que se inicia diante do teu altar. Nós apresentamos os nossos locais de trabalho. Papai querido, o Senhor conhece a necessidade de cada um aqui. Papai querido, que desde já o Senhor venha quebrar todas as barreiras, todo impedimento, e que o Senhor venha honrar cada um aqui nesta noite, os compromissos, ó Pai, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Papai querido, quebra todas as barreiras, quebra todo impedimento, lança por terra, Senhor, todo espírito de perseguição, tudo que não provém do Senhor contra as nossas vidas, ó Pai, que venha ser lançado por terra em nome do Senhor Jesus, mas que a paz do Senhor, o refrigério, a força do Senhor venha estar sobre a tua amada igreja. Nós apresentamos os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Alcança cada um deles nesta noite da mesma forma, com as bênçãos do Senhor, e que a paz e o refrigério, ó Pai, venha estar sobre a vida deles em nome do Senhor Jesus, amém? Estendam as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus.